Olá, aprimorados, tudo bem? Na live de hoje nós vamos falar sobre saúde, né? Nessa sequência de vídeos que fazemos sobre as pontes para se chegar a uma saúde aprimorada. Mas hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. É um assunto que muito me empolga, é um assunto que eu gosto muito, tá? Na verdade, porque da digestão é que vai surgir a maioria, né, dos problemas de saúde em seu relacionamento com o envelhecimento, tá bom? A gente sabe que um dos fatores que fazem nós termos uma digestão muito boa, nós termos uma saúde muito boa quando mais jovens, um dos fatores é o nosso processo de digestão ser perfeito, tá? E hoje nós vamos falar sobre digestão, tá? Um dos assuntos que vai ser abordado, tá bom? Eu vou esperar entrar mais um pouquinho de pessoas, nós temos uma média de 300 pessoas na live, eu vou esperar entrar um pouquinho mais de pessoas para a gente começar a dissertar sobre o assunto, tá? Esses vídeos são uma sequência de vídeos que eu estou fazendo, tá? De lives específicas, onde nós vamos falar sobre as pontes para se chegar a ter uma saúde aprimorada, ou seja, são as pontes que você vai fazer seguindo as observações, é claro, orientado também pelo seu profissional, tá? Para que nós possamos proporcionar a você, né, as condições de ter uma saúde aprimorada. Então, na primeira live dessa sequência, a gente falou sobre a água, como ter uma água de qualidade. Depois nós falamos sobre açúcares e adoçantes, falamos sobre gordurofobia, falamos sobre proteínas, sobre análise do sangue vivo, né? Falamos sobre vários assuntos. É só você seguir a sequência que elas estão lá no YouTube, no meu YouTube. Se inscrevam lá no meu YouTube, que é Denison Ayal, tá bom? E no meu Instagram também, que é Denison Ayal, no meu Facebook, TikTok, é tudo Denison Ayal, tá bom? E a ideia dessas lives é fazer com que você chegue até a saúde aprimorada, tá bom? Existem 3 tipos de saúde que eu costumo sempre dizer, tá bom? A primeira delas é a saúde comum, que é a maioria das pessoas, né? Não pode ver uma gripe que quer pegar, né? Aquela pessoa que vive doente, essa pessoa tem a saúde comum, né? Existe a pessoa que tem a saúde normal, que é aquela pessoa que não adoece, mas não acorda com preguiça, não tem disposição para enfrentar os desafios do dia a dia, não se alimenta bem, não tem boa digestão, é sedentário. Então isso aí é uma saúde normal, né? E tem as pessoas com a saúde aprimorada, que é aquela pessoa que passa o dia com grande disposição, consegue acordar cedo, consegue dormir no horário adequado, né? Independente do trabalho, não vive estressado, tem uma boa memória, tá bom? Então vou começar mandando os boa noites aqui, já por início. A gente demorou um pouquinho para entrar na live porque a gente teve um problema com a iluminação, tá? Então eu vou mandar aqui um boa noite aqui para Selena Curtis Chaves, que está aqui no Facebook, que é a nossa paciente aí, dentre as nossas 10 mil pacientes, é uma das que nos acompanha há muito tempo. Se eu não me engano, a Selena tem quase 7 anos de acompanhamento. Mandar um abraço para Maria Zenil Donofre, que também é nossa paciente já há um bom tempo, boa noite. Mandar um boa noite para Rosane Durigon, né? Boa noite, doutor. É outra que entrou aí para a família dos 10 mil pacientes, né, dos mais de 10 mil. Ok. A Cláudia Silvia 2 falou boa noite, vou mandar um boa noite para ela. Perfeito. O pessoal está perguntando muito do leite, do vídeo que eu fiz recente sobre o leite, né? Eu tenho todos os trabalhos científicos e eu vou estar jogando, gente, é porque como eu atendo em Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória no Espírito Santo, Guarapari no Espírito Santo, Belo Horizonte, Santa Catarina, Amapá e atendo em Lisboa, Portugal, né? Que eu me formei na França, né? Trouxe esse tipo de tratamento para cá, estudei na Espanha também. Então, como eu atendo em vários locais, eu acabo tirando um rapidinho para poder fazer 5 vídeos no TikTok e postar. Então, eu e os meus assessores, a gente vai coletar as informações e vamos jogando os trabalhos científicos, tá bom? Sobre o assunto, mas realmente o leite faz muito mal, tá? Isso quem já é meu paciente há muito tempo já sabe, já tá dentro disso, desse assunto já há um bom tempo, tá? Mas é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, tá bom? Inclusive a Joia Raud falou: oi, doutor, vi você falando sobre o leite e gostei bastante. Você é vegano e os outros são saudáveis? Não, eu não sou vegano, mas tem como você ter uma vida saudável sendo vegano, não sendo vegano, né? Ingerindo algum tipo de alimento ruim, tá bom? Você pode ingerir qualquer tipo de alimento e ter uma vida saudável, tá bom? Desde que não sejam alimentos tóxicos para o nosso corpo, tá bom? Vou mandar Juliana Santos 88, boa noite, vou mandar uma boa noite para ela.
A Juliana Santos mandou uma boa noite para ela. Azuca 15, né? Oi, boa noite. A Fabiana Souza, o cabelo tá ótimo. Pois é, eu tô tentando ajeitar, porque tem uma coisa hereditária, né, na minha cabeça, que ela já tá começando a aparecer. A Alessandra também disse, esse cabelo. Vamos lá. A Elisângela Nascimento disse, boa noite, doutora El, é um prazer estar novamente assistindo, aprendendo com você. Que ótimo, um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Azuca 15 falou, obrigado, nunca falaram comigo. Que isso? Manda as perguntas aí que eu vou estar te respondendo, tá bom? A Joy Oliveira 3 disse, boa noite, Deus te abençoe sempre. Abençoe você também, esteja conosco, tá bom? O Daniel Venturim 01 falou, doutor, eu preciso do leite para poder fazer meu mingau de aveia todos os dias, como substituir então? O que acontece? Antes da gente entrar no tema de hoje que é sobre digestão, vou falar do leite que tem muito a ver quanto a isso, mas é assim, eu sou mineiro, eu cresci numa fazenda, né? Eu sou mineiro, mas eu cresci numa fazenda no sul do Pará, porque minha mãe tinha uma fazenda lá, meu pai trabalhava, né, pra lá, e eu cresci tomando leite, eu sou mineiro, doce de leite, pão de queijo e tudo mais. Mas depois que eu vi o mal que o leite estava me fazendo, os estudos científicos, né? Eu tenho mais de 10 mil pacientes, né? Eu pude demonstrar para as pessoas, né, o mal que eles estão fazendo. Então, por exemplo, não é eu que estou falando, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos retirou o leite da pirâmide alimentar. Vários locais se provam que quem ingere leite, né, nos países que se toma leite tem osteoporose. Nos países que não se toma leite não tem osteoporose, né? O cálcio do leite não vai para os nossos ossos e tem toda uma miríade de coisas que eu vou estar fazendo vídeo para explicar a vocês. Mas você pode substituir o leite, claro que junto com o seu profissional nutricional te ajudando, você pode substituir o leite pelo leite de soja, leite de amêndoas, leite de amendoim, leite de inhame, leite de arroz. Tem um monte de leite aí que inclusive eu tomo, uma delícia. Você pode fazer ele com seu achocolatado, você pode fazer ele com aveia, tá bom? Ok. Olha, acabei de responder essa pergunta. Ok. O chefinho promoter falou, boa noite, doutor, boa noite. Eu tô esperando só entrar mais um pouco as pessoas pra gente iniciar. A Exilda Linsky, que sempre tá com a gente aqui também, boa noite, tá? Marilza Mello já entrou aqui. Vi que você comentou lá no YouTube, hein, Marilza Mello. Marilza Mello é a nossa paciente aí, vou falar de novo, né? Já tenho uns 7 anos de acompanhamento. Ela tem 76 anos e saúde aí de 40, tá bom? Na verdade, saúde até demais, né? De 20 aí. Tem mais saúde que a maioria das pessoas jovens que faz tratamento comigo, né? Que chegam logo inicialmente, tá? Eu vou mandar aqui um boa noite para Sueli Freitas. Boa noite. Mandar um boa noite para Neite _ Pipoquinha. De novo aqui, Pipoquinha. Seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a dissertar sobre o assunto. Você é o que você come? Será mesmo que nós somos o que a gente ingere, o que a gente come? Será que é isso que é o principal fator do nosso corpo que vai proporcionar saúde pra gente? E a primeira coisa que eu poderia dizer é, nós somos o que nós comemos, digerimos, assimilamos, distribuímos e temos receptividade das células. Ou seja, nós passamos por todo um processo, tá, para poder ter saúde. O que são nossas células? As nossas células, elas são umas fabricazinhas. Tá? Elas são umas fábricas. Elas produzem a gente todos os dias. Você é feito de proteína. Você sabe qual é a principal informação que tem no seu DNA? Fazer proteína. É fazer você diariamente, tá bom? Então, quando você come, aquilo que você comeu vai virar você, tá? Isso é metabolizado no seu corpo, né? E se transforma em você, né? O seu corpo vai receber, vai digerir a proteína, vai mandar os aminoácidos, vão ser absorvidos pelas células. O DNA vai mandar lá para os ribossomos qual é a proteína a ser produzida e o seu corpo vai produzir. É importante a gente ingerir alimentos saudáveis, tá? O que é alimento saudável? É o que eu sempre falo que é alimento de verdade. É aquilo que a natureza deu pra gente, é alimento de verdade. Fora isso, não é alimento de verdade, tá? Dá pra eu ter saúde ingerindo alimentos de verdade e os alimentos criados pelo homem, né? Que a gente sempre fala que existem 2 tipos de medicina, né? A medicina do homem, né? E a medicina da natureza, né? Que seria a medicina de Deus, né? A medicina do homem é feita com fármacos. É essencial? Claro que é.
tropeça ali, fura um rim para ver se você não vai precisar de antibiótico, cirurgia, anti-inflamatório e por aí vai. Mas existe a medicina natural, tá? Que ela vem de plantas medicinais, de vitaminas, nutracêuticos, suplementos e por aí vai, tá bom? Então, para o cuidado do dia a dia, tá? Para processos crônicos degenerativos, a medicina da natureza, né? Ela é mais eficiente, tá bom? Agora, para processos inflamatórios, sem dúvida, a medicina alopática ela é sensacional, tá bom? E a importância da gente ingerir alimentos saudáveis é bom para cuidar do nosso corpo, legal. Mas você sabia que é mais importante você deixar de comer o que faz mal? Sabia disso? Então, tem alimentos que vão estar danificando tanto o seu corpo que só de você retirar ele, é melhor do que você tá. Por exemplo, se você compra um suplemento aí de R$2.000, está tomando suplemento, mas se você ingere, por exemplo, leite, se você tem um trato digestório ruim, não adianta, você vai estar gastando dinheiro à toa com os R$2.000 que você gasta de suplemento, tá? Seria melhor você retirar o alimento tóxico, que ia beneficiar muito mais a sua saúde, né? Tem alguns pediatras que são meus colegas, né? Que eles inclusive pedem, retira o leite do bebê, retira o leite do bebê. O ser humano tem que ingerir leite da mãe, né? Do ser humano, e não da vaca. Então no desmame, eu tenho colegas pediatras que inclusive passam a água do coco, né, porque tem muito ômega 7, né, que é um elemento riquíssimo, só tem no leite materno e na água do coco. Então, um ótimo para o desmame é o que os pediatras passam. Inclusive, por exemplo, quando chega para eles crianças, né, com otite, né, com inflamação no ouvido, ele só fala, tira o leite que vai ficar tudo bem, tá? Então, ter um bom alimento vai fazer bem para o seu corpo, mas hoje a gente está tão intoxicado que você simplesmente retirar o que te faz mal vai te dar muita saúde já, entende? Antigamente, se eu fosse pegar uma pessoa antigamente, né, que as pessoas dormiam 6 horas da noite porque não tinha luz e acordavam 6 horas da manhã para trabalhar, né, aí tinha que lavrar, tinha que preparar, matar o animal, preparar e tudo mais, e só ia comer lá pro meio-dia, 10 horas, meio-dia, né? Nessa época as pessoas tinham saúde, porque elas davam 10, 12, 16 horas para o sistema digestório se limpar. Dava 10, 12 horas, 16 horas para o seu corpo fazer autofagia, se limpar, né? Mas é o que acontece hoje em dia. A gente dorme 2 horas da manhã comendo, né? Besteira ainda. E acorda 6 horas da manhã comendo besteira. E para trabalhar e passa o dia todo comendo besteira, né? É basicamente isso. Então, uma coisa que é extremamente importante é a gente entender que hoje a gente está mais intoxicado do que desnutrido. E o excesso de intoxicação vai causar uma desnutrição subclínica. Eu recebo várias pacientes, né, eu tenho mais de 10 mil pacientes, obesas mesmo, muito obesas, e com desnutrição subclínica. Ela come bem, mas ela não se nutre bem, tá bom? Então a importância dos alimentos na nossa saúde, tá bom? Vou aqui mandar um abraço aqui para Mônica Vieira Onofre, que é a nossa paciente também, falou assunto importantíssimo, é fisioterapeuta também de Vitória. A Souza Kevin também. Tony 48697, parabéns pela live. Obrigado. Ok. Perfeito. Então vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei, né? Nós somos o que nós comemos? Nós somos o que nós comemos. Mas nós somos o que nós comemos, digerimos, aí quando passa pelo processo de digestão, o que sobrou da sua comida, que são aminoácidos, glicose, né, ácidos graxos, eles entram na sua circulação sanguínea, o seu sangue precisa estar limpo. Não é só a sua digestão tá boa, o seu sangue tem que estar limpo para levar esses nutrientes até as células, e as suas células têm que estar bem metabolizadas para receber. Então é todo um processo. A gente não é o que a gente come, né? Porque se a gente comer veneno, a gente morre, né? A gente é o que a gente digere, tá? Então é por isso que eu coloquei o nome da live, né? Dessa série de lives, a de hoje a gente vai falar sobre digestão, tá bom? Nós estamos aí com 214 pessoas aqui no TikTok, tá bom? Para quem não sabe, eu tô fazendo 2 lives, é por isso que eu olho pro lado, eu tô fazendo a live aqui ao mesmo tempo, né? No TikTok e no Facebook, tá? Então assim, o nosso corpo, como eu disse, ele é uma fábrica de nós mesmos. Você come, digere e o seu corpo te produz com base naquilo que você se alimentou, tá? A nossa digestão, ela é perfeita, tá? Só que ela tem defeitos. Esses defeitos podem ser genéticos ou eles podem ser cumulativos, resultado, tá?
resultado de muitos anos de práticas alimentares ruins, tá bom? Então o que acontece? Nós temos o nosso corpo, ele é bem formado, tá bom? E a nossa digestão ela vai ser perfeita. Só que, por exemplo, quando eu pego no meu consultório uma senhora de 60 anos, né? Eu tenho que analisar os danos do envelhecimento no corpo, os adoecimentos que ela já acumulou, né? As doenças que ela já teve, né? O sistema digestório dela como é que tá, se o sangue tá sujo, as células como estão, tá? Eu preciso fazer toda uma avaliação e também entender o que entrou no corpo dela, tá bom? Porque eu posso pegar a Maria de 65 anos e outra Maria também de 65 anos com a mesma genética, irmã gêmea. Só que com 65 anos o metabolismo delas são totalmente diferentes. Então, durante o processo de alimentação, a gente ingere muita toxina. Pra vocês terem uma ideia, hoje, né? Quando o alimento ele é feito, né, tanto os grãos quanto as frutas, verduras, legumes, né, na maioria das vezes o solo, aquele cara que planta ali, o agricultor, ele não deixa o solo descansar. Ele já está 7 anos plantando no mesmo local. Então, o alimento já vem sem nutrição, tá? Um abraço para a Lu Moraes aí que mandou para a gente um TikTok. Então, assim, Lu_Moraes 94, que mandou aí um monte de TikTok pra gente. Então esse alimento, ele já vem sem nutrição, né? E quando ele nasce a árvore, né? Ou então quando já começa a nascer ali as maçãs, vou dar um exemplo das maçãs, eles jogam os esporos, né? Que intoxicam a planta para não dar roedores. Depois disso ele vai passar ali, né? O agricultor vai passar nos alimentos ali uma cera tóxica, mas para a maçã não cair, né? Para quando ela amadurecer ela não cair, para ela sair na colheita, né? Para ele sair coletando aquela maçã e jogando. Quem já viu, é tipo uma bacia enorme assim que fica nas costas e o coletor vai passando, coletando, né? As maçãs, tá? Então o que acontece? Isso já vem intoxicando também. E aí, né, eu não sei se você sabe, mas a maçã, as verduras, legumes, os grãos, eles não chegam rapidinho aí para o seu consumo, tá bom? Ele chega, ele passa por todo um processo, né, de gases tóxicos para conservar, para poder chegar aquela maçã bonita ali, né, no verdurão, no supermercado, e você fala, nossa, tem aquela maçã feinha, que é orgânica, que ela acabou de sair do pé, mas aquela maçã linda, enorme, né, porque ela está transgênica, cheia de toxina, você fala, é essa que me atrai os olhos, é essa que está brilhando, é essa que eu vou levar para casa. Então o que acontece? Nós estamos sendo intoxicados, e essa quantidade de toxinas, ela destrói o nosso tubo digestivo, tá bom? A maioria dos problemas de saúde está relacionado com 2 fatores, envelhecimento e digestão. E vocês vão entender hoje por quê, tá? Foi feito um estudo com 70 americanos, um estudo, né, com vários americanos, e nós somos americanos, tá bom? E provou que 70% deles possuem problemas gastrointestinais. Então, 70% é muita coisa, tá? 70% de 1 milhão é 700 mil, 70% de 100 milhões, né? Então, é muita coisa, tá? Então, ou seja, quase que mais da metade, muito mais, quase 100% da população mundial tem problemas gastrointestinais. Claro que nos países onde as pessoas se alimentam bem, como na maioria das vezes Oriente Médio, China, Japão, esses locais, os alimentos são diferentes e as pessoas têm uma melhor assimilação, então não tem tantos problemas gastrointestinais. Mas, por exemplo, existe um problema que eu vou estar falando hoje aqui, que é problema de permeabilidade intestinal, que dos 10 mil pacientes que eu recebi no meu consultório, se 1.000 não tinha, é muito, tá? Porque todas as pessoas no Brasil têm esse tipo de problema e a gente vai estar falando aqui. E você vai ver o que ele pode causar no seu corpo, tá? E por onde começa a digestão? É pela boca? É por aqui que a gente começa a digestão? A digestão começa pelos olhos, tá bom? O Gabriel Cavalcante falou, boa noite, gostaria de fazer umas perguntas. Pode fazer, mas eu vou responder elas depois da live. Se ela estiver em conjunto, assim, em consonância com o que a gente vai estar falando, que é sobre digestão, eu já respondo durante a live, tá bom? Então o que acontece? Quando você já percebeu que quando você olha para uma maçã, ou você olha para aquele bolo recheado, ou você olha para alguma coisa que te interessa, já dá água na boca? Você já começa a produzir saliva? Então, nesse momento o seu corpo começa a já preparar para produzir insulina no sangue. As pesquisas estão provando isso. Então a digestão já começa com os olhos, tá bom? Então o que acontece? A gente precisa também tomar cuidado, principalmente quando a gente já coloca o alimento na boca, tá? Mas eu vou dar aqui um cursinho, vou ensinar para vocês como funciona a digestão, para você já saber
os problemas que estão acontecendo com você e o que pode ser, tá bom? Primeira coisa a mastigação é uma das coisas essenciais para a sua alimentação, tá? Então, no início da digestão, né, começa com a mastigação. Você coloca o alimento na boca, seu corpo vai produzir a amilase salivar, tá bom? A saliva ela serve para limpar a boca, para ajudar na digestão, para lubrificar. Geralmente o nosso corpo produz aí provavelmente 1 litro de saliva por dia, tá? E a amilase salivar, a amilase, né, a enzima que vai quebrar o quê? O amido. Então, o pão, né, o amido, ele já começa a ser quebrado na boca, tá? É por isso que você sente o pão dissolver, né, o chocolate, né? Porque para esse tipo de açúcar ele já começa a ser digerido na sua boca, tá? E o que acontece? O seu corpo também libera alguns tipos de tampões alcalinos, ou seja, substâncias para, se você ingerir um alimento muito ácido, já começar a neutralizar, porque vai descer pelo esôfago, tá bom? Então, para poder não danificar o seu esôfago, o seu corpo também começa a produzir esses elementos, tá bom? E aí, o que acontece? Você está com muitos gases, né? Você está com indigestão, estômago distendido, né? Às vezes, a principal causa disso possa ser a sua mastigação, tá bom? Eu vejo vários odontólogos, né? Inclusive em Guarapari, mandar um abraço ao Dr. Ubirajara, que é onde a gente atende lá, é a clínica do odontólogo. Os odontólogos, eles utilizam muito aquele marketing, né? A saúde começa pela boca. Então, você tem uma boa saúde na mastigação, porque cada dente tem uma função, tá? Um é para cortar, outro é para perfurar, outro é para triturar. Cada dente tem uma função, tá bom? E caso você não saiba, isso vai ser assunto para outra live, canal e certos tipos de problema podem te causar pericardite, porque a bactéria entra pelo tubo e vai para o coração. Ou seja, se você tem um dente com um buraco, né, é bom tratar, tá? Porque isso pode causar problemas cardiovasculares, problemas de joelho, né? Eu atendo muitos atletas, quem me conhece sabe que eu atendo vários atletas do Cruzeiro, Flamengo, Seleção Brasileira, né? E sabe que esse tipo de problema dentário pode ocasionar problemas também em outras partes do corpo. Tá tudo ligado, tá, gente? Essa história de que eu vou me especializar em otorrinolaringologia, eu vou para cardiologia, eu para isso, mas todo o profissional da saúde ele tem que entender o corpo como um todo, tá bom? Então, a má mastigação ela vai gerar sobrecarga de enzimas dentro do seu corpo, tá? Porque se você não mastigar bem, você vai mandar para o seu estômago, intestino, partículas não digeridas. Então, seu corpo vai ter que produzir mais enzimas para fazer essa digestão, tá? Então, vai desorganizar o pH do seu estômago, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o alimento entra pela boca e começa o processo de digestão. Passa pela amilase salivar, passa pela sua mastigação e entra pelo esôfago, tá bom? Do esôfago, ele vai ter os movimentos peristálticos involuntários. O que é isso? O seu corpo vai movimentar o alimento até chegar no estômago sem você controlar, né? Isso aí já não faz parte do sistema nervoso que nós controlamos, né? Quando o alimento chega no estômago, ele vai entrar em contato com a parte mais ácida que ele possa encontrar, que é o estômago. Que o estômago tem que ser ácido, tá? Você tem azia, não é porque seu estômago está ácido, é porque ele não está ácido como deveria estar. E aí ele está mandando de volta aquela acidez e está queimando o seu esôfago. E aí você acha que é o estômago, não é, tá bom? É por isso que os antiácidos, eles só vão piorar a situação, tá? E aí, o que acontece? O seu corpo também produz por volta de mais ou menos 1 litro de suco gástrico por dia, tá? Lembrando que o seu corpo também vai produzir esse suco gástrico que tem, na maioria das vezes, ácido clorídrico, né? Que é um ácido muito severo, tá? E tem que ter um pH ácido de 1 ou 2 seu estômago, tá bom? Senão ele não vai funcionar bem, tá? Lá dentro do estômago vai ser produzida a pepsina, né, que ela digere proteínas de alto peso molecular. Esse é o grande fator que eu sempre falo da questão do colágeno, de que não vai conseguir digerir e tudo mais, tá? E no nosso estômago, 50% dos amígdalos e 15% das proteínas já foram digeridos, tá? A primeira coisa que você precisa entender o seu estômago, ele necessita, por favor, de ter um pH 1 ou 2, um pH ácido. Só que
Se você não se alimenta bem há muitos anos, se você não tem uma boa digestão, né? Se você já está acabando, né, com seu corpo tomando leite, refrigerante, bebida alcoólica, farinha e por aí vai, isso vai destruindo a sua digestão, né? Alimentos tóxicos, gordura trans, biscoito recheado e por aí vai. O que vai acontecendo, né? Alimentos agrotóxicos, que é quase impossível da gente evitar, né? E aí o que vai acontecer? A sua digestão vai estar sendo alterada, tá? O seu corpo não vai conseguir digerir bem. E aí o que vai acontecer? Vai ter aquela azia. Por algum problema que você possa ter psicológico, tá? Ou por algum problema que você possa ter alimentar mesmo, vai dar aquela leve aziazinha, né? Ok. Perfeito. Deu uma travadinha aqui. Não, voltou. Voltou, né? Então. Ok. Travou aí, o pessoal do TikTok tá me vendo aí. Tá me vendo, né? Pessoal do TikTok, responde aí. Tá conseguindo me ver? Estão me vendo? Não? E aí, pessoal, tá bem? Não tá? Como é que tá? Tá sem som? Voltou? Voltou? Não voltou? Como é que tá? Tá normal? Sim, normal, tá sem áudio. Tá com áudio ou tá sem áudio aqui no TikTok? Ô, Natália, vem aqui, por favor, para poder me ajudar. Francisca Lemo, grave a live, por favor. Ela vai ficar gravada, tá bom? No nosso YouTube, Denison Ayal. Tá? Voltou ao normal? Tá normal? Ok. Tá, perfeito. Tá, está bom. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? A sua digestão, ela vai ser machucada. E aí, o que acontece? Quando você comer um alimento que não tenha, né, assim, que seja um pouco sobrecarregado para o seu corpo, o seu estômago vai falar, eu não vou absorver isso aqui. Até porque se o pH do seu estômago era para estar 1,2, ele não vai estar. Ele vai mandar de volta, né? E aí o que vai acontecer? Esse alimento vai voltar com uma certa acidez para o seu esôfago, vai queimar. E o que você vai fazer? Vai tomar um antiácido. Esse antiácido vai curar seu esôfago, mas vai piorar o seu estômago. Então é por isso que tem que tomar cuidado com esse tipo de trabalho. Para você corrigir problemas gástricos, você precisa ensinar o seu estômago a voltar a digerir da forma correta, tá bom? Então isso aí tem muito mais a ver com uma alimentação natural, com alguns suplementos, com algumas ervas e algumas coisas, do que entrar para a parte medicamentosa, tá bom? E aí o que vai acontecer? A partir daí, você precisa entender que dentro do estômago existe também um fator intrínseco, tá? Que ele é importante para absorver vitamina B12. Então, às vezes, as pessoas têm problema cardiovascular, não sabem que começou ali, na digestão. Se a pessoa não está conseguindo, se o pH do estômago não está adequado, a pessoa não está conseguindo utilizar o fator intrínseco da forma correta, ela não vai absorver B12, vai ter problema de B9, que é ácido fólico, e pode ter até problemas cardiovasculares, tá bom? Por causa da homocisteína, tá? Por exemplo, e o que acontece? Aí você fala, mas como é que o estômago não se digere, né? Se ele libera muitos ácidos. Mas é porque ele também libera certos mucos para proteger o seu revestimento, para não ser digerido, tá? Porque ele é muito ácido, tá? É uma das partes mais ácidas do nosso corpo, é o estômago, tá? Porque ele tem um pH 1 ou 2. A acidez a gente avalia assim, 10 não é nada ácido, é muito alcalino, né? 7 seria o pH fisiológico, né? E 1 seria extremamente ácido, tá bom? E então, eu quero que vocês entendam que a maioria dos problemas gástricos que você tem de azia não é causado pela excesso de acidez no estômago. É porque extravasou o ácido que estava no seu estômago. É para você entender. Está faltando ácido no estômago. Você está com uma hipocloridria e não hiper, tá bom? Então vamos continuando aqui. Depois de ficar 3 horas no estômago, tá? Ele vai ficar mais tempo, tá? Se você tomar antiácido, se você ingerir muita gordura, o químio, né? O alimento vai ficar mais tempo no estômago, tá bom? Aí ele vai passar pelo esfíncter pilórico, vai para o intestino delgado, que tem mais ou menos 7,50 metros de comprimento, tá bom? E por lá vão ter 3 efeitos, tá? Do alimento em que você digeriu. Ele vai passar pela atividade motora, né? Que é o movimento peristáltico intestinal, né? Secreção enzimática, né? São secretadas enzimas e elas são absorvidas, tá bom? No intestino delgado,
o seu pâncreas vai jogar enzimas pancreáticas, o seu fígado junto com a vesícula biliar vai liberar bile. Então, uma coisa extremamente importante. Quem aqui, eu vou estar dando uma olhada aqui, quem aqui tem problema de vesícula, tem pedra na vesícula ou já retirou a vesícula? Deixa eu ver aqui. Quem aqui tem pedra na vesícula ou já retirou a vesícula? Ok. Aí, ó, a Fabiana Souza, com vários A, disse, eu retirei, tá? Mais alguém? Ok. Então, o que acontece? A Vandinha Alves 31 falou, eu nunca, graças a Deus. A Adile EAGS falou, eu retirei a vesícula há um ano atrás, tá? A Rosane Durigon também falou, eu já retirei. A Gabriela Silva 2585 falou, foram 8 pedras, né? Eu vou mandar um abraço aqui pro Eduardo Rosa Oficial, que falou, muito top seus vídeos, parabéns, obrigado, tá bom? E aí o que acontece? A sua vesícula, ela tá empedrada porque o seu corpo, você tá com um problema no seu fígado, né? E na sua vesícula. Existe um processo natural criado pela doutora Rhoda Clark que você retira as pedras da vesícula e do fígado, tá? Porque ficam pedras no fígado também, sem necessidade de retirar a sua vesícula. Deixa eu te falar. A vesícula, ela é um órgão importante, tá? Ela não tá ali à toa, tá? Então você que retirou, tudo bem, teve que fazer pela alternativa de retirar a vesícula, mas a partir do momento que você retira a vesícula, você necessita primordialmente de fazer uma reposição, tá bom? A vesícula, ela produz os sais biliares, então você precisa fazer a reposição junto com o seu profissional nutricional. Você precisa também fazer uma melhor adaptação de absorção de vitaminas lipossolúveis, que quem retirou a vesícula não absorve mais vitamina A, vitamina D, que é um hormônio, na verdade, né? Vitamina E e vitamina K, que são as vitaminas lipossolúveis, tá? Pode ter problemas cardiovasculares, pode ter problemas com colesterol, tá? Problema de libido, tá bom? Que libido é disposição sexual, tudo isso porque você retirou a vesícula, tá bom? Então tem como repor isso? Tem, como eu falo, eu tenho mais de 10 mil pacientes, a gente faz esse tipo de reposição também. E aí o que acontece? Quando o químio, né, o alimento chega no nosso intestino, que vai começar a maior digestão, principalmente de gorduras, de açúcares, né, que de proteínas já começou no estômago, né, a reposição de vitaminas e minerais, tá? Existem algumas situações que a gente precisa entender, que eu vou falar de uma forma bem simples, tá, para vocês que não são técnicos da área, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mais importante durante o tempo que o alimento está no nosso intestino delgado é a absorção pela permeabilidade intestinal, tá? O que é isso? No nosso intestino tem algumas coisinhas em formato de dedo, assim, ó, tá? O nosso intestino ele tem isso aqui, ó, as vilosidades intestinais, tá? E tem as microvilosidades, que são vilosidadezinhas pequenininhas que vão fazendo volta aqui, tá? É aqui que se absorve os nutrientes. É aqui que a parada fica séria, tá? Por quê? O seu intestino, ele precisa, né, estar inteligível, tá? O problema é que a maioria dos brasileiros que eu atendi, na maioria das vezes, tinha um problema da permeabilidade intestinal. Por quê? Pelo excesso de comida que a gente come, né? Pela má digestão, né? Pelo excesso de estresse que nós temos, né? Pelos alimentos todos intoxicados, porque, pasmem vocês, as melhores frutas e legumes são todos mandados para a Europa, para fora, os Estados Unidos, e para a gente fica só o pior. E olha que nós somos daqui, né? Deveria ser o melhor aqui para a gente. E na maioria das vezes, com as plantas medicinais. Pegam as plantas medicinais do Brasil, levam para fora, transformam em medicamento e vendem para a gente caríssimo aqui, né? Mas então, o seu intestino, quando chega um nutriente, as velocidades intestinais têm que abrir para o nutriente passar. Legal. Agora, quando chega uma toxina, as suas velocidades têm que se fechar e jogar essa toxina para sair. O problema das maioria das pessoas que têm problema de disfunção de permeabilidade no Brasil, elas têm o intestino assim, ó,
Passa toxina, passa nutriente, passa o que é bom, passa o que é ruim, passa bactéria, passa tudo. Então, por exemplo, eu trabalho com análise do sangue vivo, né? Eu trouxe isso com exclusividade da Europa, né? Eu coleto uma gotinha de sangue do seu dedo mínimo, a gente coloca no microscópio e você consegue ver numa tela. Eu já fiz vários vídeos e até lives sobre o assunto, tá? Você consegue ver numa tela as suas células. Eu acho que deu uma travadinha de novo aqui no TikTok. Como é que tá aí, pessoal, no TikTok? Caiu de novo? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá a live aí? No Facebook, como é que tá, pessoal? Vocês estão conseguindo me ver aí? Não adianta eu continuar falando para um e não falar para o outro. Tá todo mundo conseguindo me ver? Tá travando muito? Tá ok? Vamos lá. O pessoal do Facebook falou que tá legal no Facebook. Tá. O pessoal aqui falou que tá tudo bem. Então, o que acontece? Obrigado a todo mundo que tá passando feedback aí do TikTok e do Facebook. Então, o que acontece? Você, eu fiz um vídeo no YouTube, dei uma olhada, que se chama a doença que todo brasileiro possui, tá? Que é o problema da permeabilidade intestinal. A gente estraga a nossa permeabilidade intestinal. Imagina, a gente passa anos e anos ingerindo tudo misturado, arroz, feijão, carne, farinha, aí refrigerante, depois que termina come uma fruta, come um chocolate, toma um cafezinho, sabe? Então o que acontece? A gente sobrecarrega o nosso corpo com coisas que não deveriam, tá? E com isso a gente vai estragando o nosso corpo. Ok, nossa conexão tá muito ruim aqui, tá todo mundo conseguindo me ver aqui, ok, então olha só, o que acontece? A gente acaba estragando o nosso corpo, o nosso processo digestivo durante a vida, e aí vão iniciar os problemas de saúde, tá? O primeiro deles é quando você, por exemplo, não digere bem proteínas, tá? Você não faz a digestão correta da proteína, ela entra no seu estômago e ela não é bem digerida. O que acontece? Ela passa pelo seu intestino, passa pelas velocidades, entra no seu sangue, e aí o que vai acontecer? Proteína não deve entrar no seu sangue. Tá? Proteína não deve entrar no seu sangue. O que deve entrar no seu sangue são aminoácidos. Tá? Pera aí, o pessoal tá falando que ficou mudo aqui. Como é que eu vou resolver esse problema aqui, hein? Ok. Deixa eu ver se eu consigo resolver a questão aqui, mas o problema não é a conexão aqui. O TikTok ele dá essas travadas, né? E aí o que acontece? Voltando então ao assunto. Você digere uma proteína, vamos dizer aí o leite, né? Aí a caseína do leite passa pelo seu estômago, passa pelo seu intestino, chega no seu sangue, o seu sistema imune reconhece ela como um agente estranho. Por quê que reconhece ela como um agente estranho? Porque não se deve entrar uma proteína inteira no nosso sangue. E aí o que ele faz? Só deve entrar no nosso sangue aminoácidos e não proteína, entende? A proteína ela tem que ser digerida no estômago, entende? Quando você come carne, leite, ovo e tudo mais, essa proteína tem que ser quebrada no seu estômago. E acaba entrando, né? Porque deveria entrar aminoácidos, mas como a nossa digestão está ruim, acaba entrando proteínas de alto peso molecular, acima de 6.000 Daltons no seu sangue. E o que vai acontecer? Essas proteínas, elas vão causar no seu corpo uma miríade de problemas. Dentre eles, doenças autoimunes. Vou dar um exemplo da caseína. A caseína é uma proteína que tem no leite, que quando a gente ingere o leite, ela entra no nosso corpo, como a gente tem uma intolerância, o leite não faz bem pra gente, ele estraga a nossa digestão, ela entra no nosso sangue, e quando ela entra no nosso sangue, o nosso sistema imunológico reconhece ela como agente estranho, e ataca e cria anticorpo contra a caseína. O problema é que você também é feito de proteína. Você também é feito de proteína. E aí o seu corpo começa a atacar você mesmo, achando que é a caseína. Na maioria das vezes, isso acontece, tá? Atacando o seu pâncreas. E aí você tem diabetes autoimune causada pelo leite que você achava tão gostoso. Então o leite é uma alternativa que a gente precisa retirar mesmo da alimentação, tá bom? Uma outra coisa que destrói muito a nossa digestão são metais pesados. De onde eu recebo metais pesados?
Bijuteria, maquiagem, pintar o cabelo, panela de alumínio, antitranspirante, né? Tudo que a gente vai colocando na nossa vida durante o dia a dia, isso vai intoxicando o nosso corpo. Então é por isso que a gente precisa iniciar um processo de desintoxicação diário, tá? Diário, semanal e às vezes até mesmo mensal, tá? O que eu preciso que vocês entendam é o que principalmente vai atrapalhar a nossa digestão. Metais pesados, ou seja, alimentos com muitos agrotóxicos, tá? Alergias alimentares, tá? A maioria das alergias alimentares, elas são causadas por essa permeabilidade intestinal. Por quê? Tá passando coisa que não era para passar, o seu sistema imune começa a reagir às coisas que estão entrando, né? Então, como tá um buraco no seu intestino que tá passando toxina, pra você ter uma ideia, quem tem problema na permeabilidade intestinal, e a maioria dos brasileiros tem, começa a receber fezes não digeridas no sangue, começa a receber bactérias, leveduras, e isso tudo pode causar câncer e pode causar um monte de problemas, tá bom? Então a sua digestão é tudo, tá? A sua digestão é a base da sua vida, tá? Se você está se alimentando mal e tem um intestino ruim, uma digestão ruim, a melhor coisa que você precisa fazer é limpar o seu corpo. Limpar, olha só, tem gente que fala assim, vou limpar o meu sangue para ficar com saúde. Eu até utilizo isso quando eu faço alguns portes. Mas na verdade você tem que limpar o sangue e tem que corrigir sua digestão também. E aí o que acontece? A sua flora intestinal fica alterada, porque se você não dá alimentos bons para a sua flora, a flora bacteriana ruim vai começar a atacar a boa e vai sobressair, podendo causar câncer intestinal e uma miríade de problemas. Então imagina, se está passando bactérias, fezes não digeridas, uma autointoxicação, mais você está comendo mal, mais o envelhecimento no seu corpo, aí a pessoa não quer ter câncer, a pessoa não quer ter doença autoimune, a pessoa não quer ter problema de saúde, como conviver com um corpo assim, tá bom? É por isso que eu larguei a biomedicina, a medicina aqui no Brasil, e fui para fora, fui para a França para estudar, para trazer esse conhecimento diferenciado, tá? Porque enquanto a medicina alopática tradicional ela cuida da doença, eu cuido da pessoa, eu cuido da saúde da pessoa. Então, eu em busca de encontrar esse equilíbrio, né? Quando a gente busca encontrar esse equilíbrio, a gente cuida da digestão da pessoa, limpa o corpo dela, promove um benefício para as células, ela vai promover a autocura. Porque o nosso corpo, lembrem sempre, o nosso corpo ele tem 3 capacidades: de se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar sozinho. Se ele não está se limpando sozinho por tanta toxina, tanta má nutrição que está acontecendo, ele não vai conseguir se curar e vai ter a adaptação. E geralmente a adaptação é câncer, tá bom? É como eu sempre falo, câncer não é uma coisa errada, ele é uma coisa certa, muito certa, em cima de muitas coisas erradas que você fez, tá bom? Então o que acontece? O câncer, ele não aparece assim, peguei câncer. Não, você não pegou câncer, tá? Ele vai aparecer de no mínimo 10 anos de desenvolvimento, aonde você não vai estar dando para o seu corpo uma boa digestão, uma boa assimilação de nutrientes. Imagina assim, né? O seu corpo precisa de nutrientes. Por onde que entra os nutrientes? Pela digestão. Se seu estômago está ruim, seu intestino está ruim, acabou. As outras partes do corpo também vão adoecer, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. E sem contar que essa autointoxicação, o que acontece? Eu vou estar absorvendo toxinas e o órgão principal do meu corpo que faz a limpeza é o fígado. Então imagina, uma pessoa que eu pego que tem um problema digestório estomacal, que a maioria das pessoas tem, ela vai ter um problema no fígado também, porque as toxinas que passam pela digestão entram na corrente sanguínea, vão para o fígado. Aí vai para os rins também, então essa pessoa também tem um problema renal, imagina. Aí ela tem uma intoxicação por metal pesado, aí ela tem um estresse do dia a dia, ansiedade, né? E aí por aí vai, mais o envelhecimento corporal, a gente não precisa dizer que essa pessoa vai adoecer e ter vários problemas de saúde, tá bom? Como eu falei, as doenças autoimunes estão muito relacionadas, tá? Também ao processo digestório, tá? Assim, e quais são os principais alimentos que destroem a nossa digestão? Primeiro deles, né? Açúcar, leite, refrigerante, os amidos refinados, né, como açúcar, né, as toxinas de pesticidas, de agrotóxicos. Então, é como eu sempre falo, vocês começaram a perceber que o que eu falei no início da live é o mais verdadeiro? Que não adianta você simplesmente só tomar nutrientes. Se você não limpar o seu corpo, não adianta. Imagina uma pessoa que tem a digestão ruim do estômago. Ela não digere proteínas de alto peso molecular. Aí vem o problema intestinal, de permeabilidade intestinal. Aí o sangue dela está todo aglomerado de toxina, de bactéria, de fungo, de tudo.
aí as células estão ruins. Essa pessoa, inocentemente, compra um suplemento vitamínico para tomar. Estamos chegando a 400 pessoas ao vivo com a gente aqui no TikTok, tá bom? Obrigado. E aí o que acontece? Você toma... resumidamente, né? Você tem um problema digestório, a pessoa compra aquele complexo de vitamina, né? Achando que vai fazer bem para ela e toma. Aí ela não tem resultado. E aí o que ela fala? Nossa senhora, esse suplemento é ruim. Não vou mais tomar isso aqui não. Coitado do pobre da empresa que desenvolveu o suplemento, né? Aí ela toma uma vitamina natural, ela toma até um medicamento e não dá resultado nela. Ela fala, nossa, isso é muito ruim, não teve resultado para mim. Mas é porque existem vias metabólicas, tá bom? A sua digestão, ela precisa estar correta para você absorver tudo, tá? Então até medicação, quando você digere de uma forma adequada, o medicamento tem um resultado maior, tá bom? Olha a Neide Pipoquinha aqui com a gente no Facebook, melhor live compartilhada. Veio pro Facebook porque tava ruim no TikTok? Já me avisa aí que eu dou um jeito de ajeitar aqui pro pessoal que tá no TikTok, tá? Um abraço para Selena Curtis Chaves, que é nossa paciente há muito tempo, falou uma verdadeira aula sobre a nossa digestão. Então, gente, entendam, os órgãos mais importantes do nosso corpo é estômago, intestino e o nosso sangue, tá bom? Se a gente cuida bem do estômago, intestino e do sangue, o resto vai funcionar bem. Por quê? Porque o nosso sangue vai estar sendo bem trabalhado. Olha só, se o seu sangue está limpo e sua digestão também, tudo que você comer vai ser 100% nutrido, vai chegar nas suas células. E mesmo que você tenha uma doença, você pode produzir autocura porque o seu corpo vai estar dotado dessa capacidade. Tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem tem Covid-19 tem medicamento? Não tem. Quem tem gripe tem medicamento? Não tem. Quem tem dengue tem medicamento? Não tem. A única coisa que você faz é toma um antitérmico, controla os sintomas e espera passar. Não é isso? Porque a nossa saúde depende do nosso terreno biológico. E o nosso terreno biológico é o nosso sangue. Sabe, a planta, né, uma árvore, ela tem um terreno onde ela é fixada. O terreno biológico é o sangue, mas as raízes de nutrição é a nossa digestão. Tá bom? É da digestão que vai nutrir a árvore. Tá? Então o seu terreno tem que estar limpo. Tá bom? Se o seu sangue e a sua digestão estiverem limpos, o seu corpo vai estar dotado da capacidade de fazer qualquer coisa. De se limpar sozinho, de se curar sozinho e de se adaptar sozinho. Tá bom? Opa! Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode falar é o que geralmente poderia fazer para ajudar meu intestino? Né? Sempre claro que precisa passar por um profissional nutricional, mas a ingesta de fibras é muito interessante. O grande problema é que nós não ingerimos mais alimentos com fibra, tá? Claro que você precisa ir no seu profissional nutricional para ele poder ver qual fibra você precisa, se é fibra solúvel, se é fibra insolúvel, qual lactobacilo, tá bom, gente? Mas, por exemplo, qual que é melhor? Vamos ver se vocês sabem aí. Suco de fruta ou chupar a fruta? Qual que é melhor? Chupar a laranja, né? Comer a laranja ou o suco da laranja? Vamos, responde aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui. A Neide Pipoquinha disse: estou em outro celular. Está tudo ok no TikTok. Obrigado pelo feedback. A Mônica Vieira Noffner, que é fisioterapeuta, e falou: o intestino é nosso segundo cérebro. Sim. Para quem não sabe, só continuando, nós temos mais de 55 mil células neurológicas no intestino. Então, quando você fica sem comer, que você fica nervoso, é por causa das células neurológicas, tá? Então, você pode ter uma depressão e ansiedade ocasionado por um problema de flora intestinal, tá bom? Aí, ó, comer... Aqui, ó, vou falar até o nome aqui. A Elizabeth Ferreira 19 falou: comer a laranja é melhor, né? A Mônica Vieira-Noff disse chupar a laranja, perfeito. Tá todo mundo aqui dizendo. A Maria Coimbra 02 disse que o suco da laranja é melhor. Vamos lá. A Vitória Slaviero disse comer a laranja. A Jaque Melo disse comer a laranja. Perfeito. Agora, né, a Dulcineia Cílias também. Tá todo mundo falando que é bom comer a fruta, né? A Selena também. A Cindy Pink também, né? Agora me respondam aí. Agora, quem de vocês faz isso? Quem de vocês, ao invés de tomar o suco da laranja, come a laranja? Quem de vocês, ao invés de tomar, né, de comer uma outra fruta, toma o suco dela? Vamos lá, quem é que come? E aí, quem é que toma o suco? Aí, ó. A Net Gandimani 2021 falou eu. Já tá no futuro, hein, Net? 2021, hein?
A Ellen Heck disse eu. A Vandinha Alves disse eu. Já vou responder, Gabriel Cavalcante. A gente já vai falar sobre isso. Ok, a Vandinha Alves 31 também disse eu. Ou seja, perfeito. Por que é importante comer a laranja, chupar a fruta, do que beber o suco? Por quê? Principalmente por causa das fibras, tá bom? As fibras vão limpar o seu corpo. Pro seu corpo, aqui no paladar tudo bem, mas pro seu corpo não existe diferença entre tomar um suco de fruta e comer, né, e ingerir açúcar refinado. Água com açúcar e suco de fruta vai fazer mal do mesmo jeito. Entende? Então, o importante é você ingerir a fruta, tá? Porque a fruta... Olha, pra você ter uma ideia. O açúcar, de onde vem ele, né? Da maioria das vezes, né? Ele provém da cana, que é uma fruta, né? E existe a frutose nas frutas. Só que existe a fibra. A fibra ajuda como se fosse assim um neutralizador do açúcar no nosso corpo. É a fibra do alimento. Aí você vai, tira a fibra, toma o suco e só toma o veneno. Porque a frutose, sem ter a fibra, ela é um veneno. Tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer é limpar os nossos alimentos. Tá bom? Existem alguns protocolos que podem ser feitos para limpar os nossos alimentos, para tentar retirar os agrotóxicos. Um deles é colocar em água oxigenada, tá bom? O outro processo que é interessante fazer é colocar no iodo, né? Você compra o iodo, né? Mais ou menos assim a 2%, né? A tintura de iodo, né? A 2%. Você vai colocar assim mais ou menos 5 ml por litro de água. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma bacia, vai encher de fruta, legume, encher de vegetal, né? Vai colocar a tintura de iodo a 2% lá, tá? Vai pingar por litro de água. Então são 2 litros, você vai colocar 10 ml, né? 5 ml por litro. Você vai tampar. Na hora que você tampar, você tem que colocar num local escuro, porque a luz, ela oxida, tá? Ela oxida o iodo, né? Ela vai destruir ele, tá? E você deixa ele escondido por 1 hora. Depois, quando você tirar, você pode lavar os alimentos e ingerir, que eles vão ter muito menos agrotóxicos, tá bom? Para vocês terem uma ideia, tem algumas pesquisas interessantes que eu gosto sempre de estar demonstrando aqui, que mostram, inclusive, os níveis de toxicidade dos agrotóxicos, e que no Brasil, a gente era o primeiro lugar, eu acho que a gente está em segundo lugar agora, como os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, tá? Aqui no Brasil a gente é o maior consumidor de estética, é o maior consumidor de bijuterias também, né? É o maior consumidor de agrotóxicos, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com os alimentos que sejam pra gente, tá bom? A Mônica Vieira Onofre disse, muito aprendizado, obrigado, viu? Ela falou assim, vamos comer a laranja toda, até o bagaço, mas é isso mesmo, tá? Então, pessoal, o mais importante que eu quero que vocês entendam, eu tenho aqui preparado toda uma live específica com partes metabólicas e tal, mas eu não vou passar aqui para vocês que algumas pessoas não vão conseguir compreender os termos técnicos. O que eu quero é que vocês entendam, tá? Que a gente já está com 1 hora de live, é que o que você come e digere vai ser importante para a sua saúde. Então, fazer as escolhas, se você quer, por exemplo, você sonha em ser alguma coisa na vida, lembra de cuidar da sua digestão, porque se você adoecer, você não vai conseguir o que você quer. Infelizmente, eu tenho que falar. Eu atendo muitos padres, pastores, ministros, monges, né, todos os líderes religiosos, e a principal coisa que eu falo para eles é, cuida de você, que se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar da sua congregação, da sua igreja, do seu monastério, entende? Então é a mesma coisa. Saúde é tudo, tá bom? É aquela história, né? Tem milionários que tem
Tudo, e dizem, eu trocaria tudo para ter jovidade de saúde, tá? Mas o bom é que hoje o dinheiro dá para você comprar jovidade de saúde, porque a medicina evoluiu muito, a parte tecnológica também. Mas entendam, tá bom? Existem alimentos que a gente precisa retirar da nossa vida, existem alimentos que a gente precisa ingerir. Lembrando que essas lives aqui, elas não vão substituir o seu profissional, não é uma orientação de que você tem que fazer. Procura o seu profissional, leva a informação para ele, que ele vai te ajudar a fazer isso, tá bom? Mas o mais importante é transmitir conhecimento, tá bom? Agora eu vou entrar na parte que o pessoal mais gosta, que é a resposta de perguntas, né? Então podem mandar as perguntinhas que eu vou estar respondendo, tá? Vou voltar aqui porque teve o Gabriel Cavalcante que fez uma perguntinha aqui que eu falei que ia responder. Frutas cítricas ajudam a regular o pH do estômago? Mas, Gabriel, o seu estômago tá ácido. Você vai botar mais acidez ali? Tá errado, não tá? Tá certo. Deixa eu explicar. A laranja, o limão, elas são ácidos aqui, ó, na boca. Quando elas chegam no seu estômago, como elas têm magnésio, né? Como tem certo tipo de nutriente, ela vai regular a sua digestão e vai mandar bicarbonato de sódio para o seu sangue. Entende? Então, alimentos cítricos, eles ajudam a corrigir a digestão. Só que precisa entender o seguinte, se você tiver uma gastrite, precisa entender se está com esofagite, o que está acontecendo, porque aí sim o limão pode começar a fazer mal, tá bom? Então, essa história da cura do limão, ela é mais para fazer o seu corpo voltar a digerir proteínas, tá? Então, você precisa ter uma orientação profissional para fazer isso, tá bom? Pessoal, tá sem áudio, tem um pessoal mandando aqui que travou, tá sem áudio, tá bem, como é que tá? Tá legal, travou, tá mudo, como é que tá? Como é que tá? Tá sem som? Como é que tá? Estão me ouvindo, pessoal? Voltou, travou geral, vamos lá. É porque a gente tava com 400 pessoas aqui no TikTok, agora estamos com 326, 338, tá subindo, tá oscilando muito. Ok, aqui tá normal. Então vamos lá, pessoal. Ok. Vamos lá. A Lohane Brito disse, atende online? Sim, atendo online, tá bom? Há mais de 9 anos, tá bom? Vamos lá então. Ok, o pessoal tá falando que já voltou. Tá. O Anime Underline Edit SZX falou, como engordar? Você tá querendo dizer como ganhar massa, não é isso? O que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer é corrigir. Anime Edit SZX falou, como engordar? Você tá querendo dizer como ganhar massa, não é isso? O que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer é corrigir sua digestão, tá bom? Porque na maioria das vezes as pessoas que não ganham massa, elas não têm uma boa digestão, tá? As pessoas que não ganham massa, elas na maioria das vezes não digerem bem proteínas, tem problemas gástricos, tá? Tem o problema da permeabilidade intestinal, tem o sangue aglomerado, precisa identificar a causa. Depois que a gente corrigir isso, o seu corpo vai fazer a digestão certinha de proteína e você vai começar a ganhar a sua massa, tá bom? Ok, o pessoal tá falando que travou, tá sem áudio. A Dulcineia Silas disse, você é de onde? Eu atendo em Guarapari, no Espírito Santo, Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital e Belo Horizonte, capital. E uma vez por ano em Santa Catarina, Amapá e Lisboa, Portugal. Ok. Pessoal, eu vou esperar um pouquinho aí para poder voltar a live certinho. Tá todo mundo conseguindo me ver e me ouvir? A gente ainda tem mais ou menos uns 40 minutos de live, dá para eu poder responder as dúvidas de vocês, mas se a conexão continuar instável assim, vai ficar complicado. Ô, Natália, tenta trazer o roteador um pouquinho mais para cá e abrir essa porta, por favor. Ok. Nossa, o anime, underline. Ok. Porque realmente tá... Eu acho que o TikTok não suporta essa quantidade de pessoas, tá, gente? A gente tá com 400 pessoas, a gente chegou a 500 pessoas aqui. Eu já vi outras lives de colegas aqui no TikTok que trava, né? O TikTok tem esse probleminha de travar, porque realmente tá... Eu acho que o TikTok não suporta essa quantidade de pessoas, tá, gente?
A gente está com 400 pessoas, a gente chegou a 500 pessoas aqui. Eu já vi outras lives de colegas aqui no TikTok que trava, né? O TikTok tem esse probleminha de travar, porque realmente tá... Eu acho que o TikTok não suporta essa quantidade de pessoas, tá, gente? A gente está com 400 pessoas, a gente chegou a 500 pessoas aqui. Eu já vi outras lives de colegas aqui no TikTok que trava, né? O TikTok tem esse probleminha de travar. Meio com delay a live. Ok, travei, ok. Vamos lá responder mais perguntas aqui. Tá. A Maria Clara Rodrigues, 42, falou: doutor, eu sinto muita dor no peito, uma dor aguda, não sei o que é, já fiz exames, mas não chega o resultado. Olha, dor no peito pode ser problema cardiovascular, pode ser gases, pode ser problema digestório, você pode ter uma hérnia de hiato. Precisa de você ir no gastro para resolver isso, tá bom? Oi? Tá descarregando, não? Tá. Como é que eu faço aqui? Então vamos lá, pessoal, eu vou tentar restaurar aqui a live. Será que não é isso? Como é que eu consigo ver aqui, Natália? É isso aqui, isso. Eu teria que sair daqui e ver aqui, Natália. É isso aqui, isso. Eu teria que sair daqui para... Então, o suco Del Valle, ele tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Então, ele vai fazer mal sim, tá bom? É melhor você substituir ele pela ingestão da fruta, tá bom? Qualquer tipo de suco ele vai estar fazendo isso, tá bom? É melhor você tomar uma água de coco, tá? Senta com seu profissional nutricional e conversa com ele. O Gabriel Cavalcante falou: doutor, o probiótico kombucha, o senhor tem conhecimento? Claro, tá bom? Inclusive, eu acho que é interessante porque como eu larguei a biomedicina aqui no Brasil, larguei o tratamento tradicional, então eu sempre falo para todo mundo, se você quiser procurar um médico, se você quiser procurar um tratamento tradicional, não é comigo. Agora, se você quiser procurar um tratamento diferenciado, algo diferente, aí você vai conversar comigo, que a gente vai buscar a causa do seu problema e estimular a autocura no seu corpo, tá? Então, dentro da naturopatia, da morfologia do sangue vivo, da ortomolecular, a gente estuda isso, tá? A kombucha, na verdade, ele é feito, né, por isso tem o nome de chá, né, kombucha, ele é feito a partir do chá verde, né, do Camellia sinensis, né, que faz o chá verde, que faz o chá preto, né? E o que faz a kombucha, né? Você vai utilizar essas ervas, vai colocar um pouco de açúcar e vai colocar ali alguns micro-organismos. Esses micro-organismos vão se alimentar do açúcar, né, das substâncias que estão ali, e vão gerar no seu corpo, e vão gerar, né, fermentação. Então vai ter lactobacilos, vai ter enzimas, vai ter vitaminas do complexo B, vai ter muita coisa no kombucha. Então faz muito bem você fazer essa ingestão, tá bom? Tem inclusive, não tem mais o vidro, né, eu recebi de um paciente meu de São Paulo uma kombucha já feita em vidro, né, em que ele comercializa, muito legal, muito gostosa, tá bom? Bem saudável, tá? A Rosane Durigon disse: faz uma consulta online com uma pessoa, né? Eu fiz essa semana, adorei, agora ele vai cuidar de mim. Claro, Rosane, e vamos fazer de tudo pra gente encontrar autocura no seu corpo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Ok. O pessoal tá falando que tem que sair da live e entrar de novo para não travar. A filha do rei disse: o TikTok tá realmente travando tudo. Tá mesmo, tá bom? Tá. A Elisa Ama 51 falou assim: os derivados do leite também fazem mal? Vamos lá. Primeiro, qual o derivado? Iogurte, Yakult? Muito menos. Tá? Vai fazer um leve mal, mas se você ingerir de vez em quando, não vai fazer tanto mal. Melhor é você ingerir os probióticos, tá? Você compra o probiótico, toma um sachê diário. Mas o Yakult não vai fazer tanto mal, tá bom? Por quê? O leite faz mal e o Yakult não, porque o que é o Yakult? Ele tá recheado de... Eu tô falando marca aqui, né? Leite fermentado. Não vou vender aqui promoção pra ninguém não, né? Tô falando Yakult, também vou falar Chamito. Qual outra que a gente tem, Natália? Carolina. Se eu for falar de um, eu vou falar de todo mundo, né? Da Itambé também tem o leite fermentado. Se eu for fazer propaganda, vamos fazer para todo mundo, né? Mas o que acontece? O leite fermentado, né? Ele tem lactobacilos ali. Então, a lactose que vai te fazer mal, a caseína, ela já foi digerida, ela já foi alterada. Aquilo ali é mais as fezes, né? Assim como o queijo. Fezes, né? Da fermentação dessas bactérias. Então, o queijo, né? Também faz mal? Faz. Só que quanto mais escuro o queijo, mais amarelo, melhor no quesito de lactase, tá? Ele tem menos lactase, ele vai te fazer menos mal. Só que ele é mais
calórico, tá? Agora, quanto mais branco, ele tem mais lactose, mas ele é menos calórico, mas vai fazer muito mal por ele ter muita lactose, tá bom? O Gabriel Cavalcante falou, doutor, mau odor corporal e halitose fora do normal, creio que seja mal ou desbiose intestinal. Tem algum feedback de como ter consulta com o senhor? Então, primeiro, como ter consulta comigo? Eu atendo fisicamente em Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, capital, Guarapari, Espírito Santo, Rio de Janeiro, capital, e Belo Horizonte, capital, tá? Ou online pro Brasil inteiro e pro mundo todo. Eu atendo também em Lisboa, Portugal, Santa Catarina e Amapá. Agora, sobre a questão da desbiose, sim, tá? O que acontece? Como eu falei, eu não sei qual a sua idade, Gabriel, mas geralmente quando eu pego um garoto de 17 anos, ele já tá todo destruído a digestão. Porque é tanta porcaria que a gente ingere, ao ponto de que o nosso corpo ele já começa a putrefar alimentos. Por exemplo, quem não tem uma boa digestão, né, geralmente quem toma omeprazol, se ele vai no banheiro defecar, a vizinhança toda sabe que ele foi no banheiro, tá? Porque fica muito fétido, tá bom? Principalmente porque o estômago dele, ele tá com uma hipocloridria, ele precisa regular essa digestão, tá bom? E aí o que acontece é a mesma coisa, isso também vai voltar em forma de gases, né? E o nosso corpo também se utiliza, se o sangue estiver muito intoxicado, de vias como respiração e de algumas coisas para eliminar toxinas, tá? Vamos lá para ver mais perguntinhas. Estamos com 300 pessoas online, estávamos com 400, vamos voltar aí, pessoal, vamos compartilhar a live aí, que a gente ainda tem mais 30 minutos de live, tá bom? Pedir para vocês, quiserem ter mais informação de saúde, dicas, nós temos o nosso Instagram, que é Denison Ayal, tá? Tem o nosso YouTube, que é Denison Ayal, e o Facebook também, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal, tá? No YouTube, Denison Ayal, e no nosso Instagram também, Denison Ayal, tá? Vamos ver aqui mais alguma perguntinha. Ah, tá. Michele Eduardo Gonçalves falou, doutor, o suco de soja diminui o hormônio testosterona? Pergunta interessante. Vamos lá. Olha só. O suco de soja, o leite de soja, a soja, ela é um fitoestrógeno. Para a senhora que tem problema da menopausa e quer vencer a menopausa sem ter terapia de reposição hormonal, sem TRH, você pode usar fitoestrógeno com seu naturopata. O que é fitoestrógeno? Tá? O fitoestrógeno é um hormônio natural de uma planta como a soja. Então, mulheres que têm histórico de câncer na família, né, de problemas de câncer, principalmente uterino, né, ovariano, câncer mamário, né, não devem ingerir a soja porque ela aumenta o hormônio feminino. No caso aqui da pergunta da Michele Eduardo, o suco de soja ela não diminui a testosterona, ela aumenta os estrógenos. Então parece que diminui a testosterona, não, ela aumenta os estrógenos. Então por isso que não é muito recomendável a homem ingerir sempre, principalmente crianças, meninos, ingerirem durante muito tempo, porque sim, vão adquirir características femininas, ele vai estar tomando hormônio feminino, tá bom? Então tem que tomar um pouquinho cuidado com isso, tá? A Vitória Slaviero disse, qual município de Santa Catarina que o senhor atende? Então, eu vou estar em março em Santa Catarina, a gente vai atender na Penha, tá? No município de Penha, lá onde fica lá o Beto Carreiro. Ok. Ok. Perfeito. Então, a Marila CC Mariano disse, doutor, meu esposo tem pedra nos rins, como tratar? Então, a pedra nos rins, ela pode ser resultado de uma má digestão proteica, tá? De uma má distribuição, de problemas sanguíneos, tá? Agora, se já chegou a ter o ponto de pedras, a gente precisa entender como tratar, tá? Existe naturalmente o chá de quebra-pedra, mas você tem que passar pelo seu naturopata, tá? Porque quem vai analisar se você tem que tomar chá ou não é o médico, é o naturopata. Quem vai definir se você vai tomar medicamento é o médico. Quem vai preparar sua dieta é a nutricionista, cada um no seu quadrado, tá bom? Mas você precisa procurar para ele ver se esse chá ou se tem algum outro para ser adequado. Mas não é só isso, não. Você toma um chá de quebra-pedra, ele quebra a pedra, melhora a pedra no rim, daqui a pouco volta, tá? É igual medicamento. Você precisa... A abordagem é parecida. Tem como você tratar vários problemas de saúde com um tratamento natural. Mas, se você não corrigir a causa, que é o que eu faço, que a gente gosta de buscar, você vai voltar ao problema de novo, tá bom?
Ok. Tá. A Ciomara Schneider disse: sou vegetariana, mas ainda consumo derivados do leite. Preciso suplementar com vitamina B12? Então, você já está indo no caminho legal que é ser vegetariana, tá bom? Agora, tem que retirar os derivados do leite, tá bom? Tenta substituir por outros alimentos que tenham os mesmos nutrientes. A sua nutricionista, o seu naturopata podem te ajudar muito com isso, tá bom? Agora, suplemento todo mundo precisa, tá bom, ô Ciomara? Todo mundo, tá? Deixa eu te falar uma coisa, os alimentos já vêm sem nutrientes do solo. Enchem ele de agrotóxicos que joga na sua mesa. Quando você come ele, não tem nutriente. Pior ainda, tem intoxicação, que são antinutrientes. Então, as intoxicações como metais pesados, além de não te dar nutrição, elas impedem que você absorva. Então, todo mundo precisa suplementar, tá bom? Só que precisa ver como está a sua digestão, pra você não suplementar à toa, tá? E ver qual suplemento é adequado para você. Mas precisa suplementar sim. Não só a B12. Dependendo da sua idade, é importante suplementar o fator intrínseco. Mas isso você precisa ver com o seu gastro, de preferência, tá bom? Ok. Tá. A Valéria Sarkis disse: calcificação nas artérias. O que fazer? Deixa eu te explicar uma coisa. Principalmente a causa de calcificação nas artérias. Às vezes você vai no ortopedista, você vai no profissional da saúde, ele chega pra você e fala: ingere cálcio. Aí você fala: só cálcio é cálcio. Mas que cálcio? Porque eu vi que tem carbonato de cálcio, tem cálcio, lactato de cálcio, tem vários tipos de cálcio. Aí cálcio é cálcio, ingere. Não, não é. Tá? Se você ingere só cálcio, esse cálcio vai rodar no seu corpo e vai direto causar entupimento arterial, tá bom? Calcificação nas artérias ele vai causar, tá bom? Tá? Você precisa de ingerir o cálcio com magnésio, porque aí o magnésio vai pegar o cálcio, né, as enzimas, e vai levar esse cálcio para os ossos. Você ainda precisa ter uma boa ingestão de K2 e de D3 para que esse cálcio seja aderido aos ossos, entende? Então não é só tomar cálcio, tá bom? Então, uma pessoa que tem calcificação nas artérias, às vezes a ingestão de cálcio que ela já tinha, né, causou esse problema. Agora precisa fazer uma eliminação, né, uma descalcificação, tá bom? E precisa de um acompanhamento profissional, tá bom? Ok. Tá. A Carol Olive falou: sobre suplemento whey, faz muito mal? É derivado, vamos dizer assim, o whey protein é a proteína do leite, a caseína, tá bom? Então ele vai fazer mal, muito mal, podendo causar até uma diabetes. E outra coisa, gente, existem substitutos, tá? Existem proteínas provindas de alimentos naturais, né, de vegetais, de espirulina. É melhor do que você ingerir um whey protein, porque o whey protein é mentira, tá bom? O Fantástico mesmo fez aí uma matéria, eu não gosto muito do que o Fantástico faz, né, porque a maioria das coisas que o Fantástico fala mal, na verdade faz bem, né? Mas dessa vez eles acertaram, eles falaram mal do whey protein porque tem whey protein vindo aqui pro Brasil com 30 gramas de carboidrato. Você acha que está ingerindo só proteína? Não tá, não. É 30 gramas de carboidrato ali. E aí isso pode te causar uma diabetes, um problema que você vai estar achando que você está ingerindo apenas a proteína isolada da carne ou do leite e não está acontecendo, tá? Ok. Ok. Tá. A Carol Rony falou: qual a sua especialidade? Então, eu sou graduado em morfologia do sangue vivo, né? E naturopatia e ortomolecular na França, né? Na Espanha também. Tenho um curso de plantas medicinais aqui no Brasil e tudo mais. Já trabalhamos com essa área há mais de 10 anos, tá? Tenho 10 mil pacientes, tá? É muita gente, tá? Inclusive vários artistas, se vocês verem aí, todos com ótimos resultados. E eu fazia biomedicina aqui no Brasil, né? Até estou com a intenção de retornar, porque eu tenho uma intenção de fazer um centro de pesquisas de anti-envelhecimento. Eu faço parte de um grupo de pesquisa de anti-envelhecimento no mundo. E vocês vão depois entender, porque eu vou estar trazendo esses pesquisadores aqui. O próximo que vai vir aqui é o José Cordeiro. Eu vou trazer ele numa live aqui, uma das maiores autoridades do mundo sobre anti-envelhecimento e cura do envelhecimento, tá bom? Caso vocês não saibam, o envelhecimento ele é uma doença curável, tá? A gente já sabe o que causa e como tratar, a gente só não tem tecnologia para fazer isso agora, tá bom? Nesse momento da humanidade. Mas tem como a gente retardar o envelhecimento no corpo, promover saúde, tá? Eu vou estar trazendo ele aqui, tá bom? Tá o quê? Tudo bem. Ok. Não, deixa eu falar. Não. Depois a gente vê isso.
Ok. Tá. A Carol Rony falou, o sonho de não envelhecer. Então, o que a ciência detectou, né? Tinha um pesquisador chamado Dr. Aubrey de Grey, tá? Que inclusive recebi um livro autografado dele, ele é uma das referências, acho que a principal referência que eu tenho dentro da medicina é ele, tá? E o que o Dr. Aubrey de Grey fez? Ele começou a estudar o envelhecimento e perceber que ninguém estudava o envelhecimento como doença. A gente só estudava o envelhecimento com a intenção de, todo mundo vai envelhecer mesmo e morrer. Só que começou a perceber que existiam as crianças que tinham uma doença chamada progeria e síndrome da senilidade prematura, que são crianças que têm 7, 8 anos, né, e tem corpo de 70, 80, essas crianças vão viver até os 12. Então eles começaram a estudar essas crianças e perceberam que o envelhecimento nessas crianças é uma doença. E por que pra gente também não é? E aí começaram a perceber que os mesmos efeitos que tinham nessas crianças, que é curável, acontece com a gente também. Então existem vários fatores, eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, tá bom? Eu sou uma das maiores autoridades nessa área aqui no Brasil, eu gosto muito de falar nisso. Inclusive o jejum intermitente tá dentro desse tipo de pesquisa, tá? Então eu falo disso desde 2007, tá bom? Eu venho aí desde de uma maratona falando sobre isso, né? Uma coisa recente. Então, o que acontece? O envelhecimento ele é a principal doença de todas, tá? O que a Organização Mundial de Saúde diz? Que o envelhecimento é uma doença física, tá? A gente envelhece não é porque teve uma infecção ou algo do tipo, é porque a gente está na Terra mais tempo do que deveria estar, né? E aí a gente começa a envelhecer, o nosso corpo começa a sofrer os efeitos de estar no planeta Terra, a sofrer os efeitos de estar nessa gravidade, ao sofrer os efeitos de estar, né, em contato com esse oxigênio, com excesso de tóxicos, né, com um metabolismo ruim. E aí o que acontece? A gente nasce, a gente começa a envelhecer. Até os 25 anos, a gente envelhece. Depois disso, né, a gente continua envelhecendo. Só que o fator é que até os 25 anos, a natureza nos protege. A gente está na nossa idade reprodutiva, a gente envelhece e repara. A gente envelhece, a natureza repara. Depois dos 25 não acontece isso. A natureza prepara a gente elegantemente para morrer e a gente começa a degenerar, né? Por exemplo, no tratamento que eu faço, a gente faz a reposição que o seu corpo fazia antes. Você envelhece e a gente consegue reparar esses danos. Não da mesma eficiência que a natureza consegue até os 25, mas a gente consegue prevenir e impedir que você adoeça, tá? Que você tenha menos morbidades, mais tempo de health span. O que é o health span? É o tempo que você fica sem adoecer, garantindo qualidade de vida. Eu tenho vários pacientes idosos com 70, 80, 90 anos e que estão muito bem, né? Mas a questão do envelhecimento, nós já sabemos os fatores, porque não é importante a gente descobrir como é o envelhecimento, é importante a gente fazer como o nosso corpo faz. E a ciência já descobriu como reparar os danos do envelhecimento. Então, provavelmente, se vocês conhecem o Elon Musk, conhecem Bill Gates, vocês conhecem Bill Clinton, conhecem os donos do Google, Raymond Kurzweil, os donos do PayPal, todos eles gastam milhões nesse tipo de pesquisa, porque se chama do Projeto 2045. Dá uma olhada que vocês vão perceber lá que tem um projeto para que em até 2045, 2050, o envelhecimento não atue mais no nosso corpo. Tá bom? Mas hoje a gente não tem muito o que fazer. Cuidar da nossa alimentação, da nossa digestão, limpar o nosso sangue, aumentar a digestão, dar suplementos. Tem alguns suplementos que regeneram, né, o envelhecimento do nosso corpo, que são senolíticos. Isso também eu utilizo nos meus pacientes, tá bom? Perfeito. A Tami Bonfim perguntou, uma pergunta que muita gente faz, né? Doutor, café faz mal? Não, tá bom? Só que o café ele é muito ácido, tá? Então o que precisa fazer? Você pode ingerir uma xícara de café por dia. Agora você ingerir 10 xícarazinhas, 20, tem gente que passa o dia todo ingerindo café, aí não tem como, aí ele vai fazer mal, tá bom? Ok. Aí a Vânia H. Rodrigues disse, essa especialidade é maravilhosa. Obrigado, tá, Vânia? Muito delay. Mas é porque tá? é aí o próprio TikTok. Pessoal, quem não sabe, quem tá falando comigo aqui é a Natália, minha esposa, tá? É uma das maiores autoridades aí em sorteios do mundo, tá? Ela já ganhou mais de 300, 400 sorteios, já ganhou de tudo. Inclusive o iPhone que eu tô fazendo na live aqui foi ela que ganhou, tá? Ela ganhou notebook, um monte de coisa, ela é expert nisso, ela ensina de forma saudável como você ganhar. Quem quiser pode seguir ela, Natália Ayal, tá bom? Ele atualizou. Eu agradeceria aí também, tá bom? Ok. A Gabriela Dantas Desenhos falou, a ansiedade prejudica a digestão? Prejudica, tá? Mas assim, ela não vai te causar uma disfunção digestória, a ansiedade, tá? Ela vai aperfeiçoar o que já tá pronto ali. Tem muita gente que tem ansiedade e não tem problema digestório, tá bom? Mas se você já tá destruindo o seu sistema digestório e aí você é mais ansiosa,
aí a situação complica, tá bom? Principalmente porque às vezes a sua ansiedade pode estar vindo de um problema digestório. Como eu disse, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tem mais de 55 mil células neurológicas no nosso intestino, então elas também vão produzir alterações de humor, tá bom? Ok. Tá. O Jonas CPV falou, boa noite, doutor, tudo bem? Eu tomo leite em pó numa vitamina que eu tomo. Posso colocar outra coisa? Então, existem outros tipos, né? Existe até o leite de soja em pó, existe leite de amendoim em pó, existe leite de coco em pó, existem vários tipos de leite se você prefere em pó, tá? E na maioria das vezes não tem diferença nenhuma, tá bom? Eu mesmo, quando eu saí do desmame do leite aí, há muitos anos atrás, há décadas atrás, eu fiz as alternativas e hoje eu ainda ingiro um pouquinho o leite ali, tá? Então vamos para as alternativas dos leites mais naturais. Vamos lá. Deixa eu ver mais algumas perguntinhas. Ok. Perfeito. Olha lá. A Sandra Monteiro, ela disse, doutor, eu tomo vinagre de maçã, tá? Orgânico, todos os dias. É ruim? Não. O vinagre de maçã, ele é muito bom. Orgânico melhor ainda, tá bom? Ele vai ajudar muito na sua digestão, tá bom? Inclusive em alcalinização do seu corpo, é muito bom, tá? Faz muito bem. É uma prática natural que eu recomendo, tá? A Souza.Michele disse, alguma alimentação para ajudar contra o envelhecimento? Então, olha só. Quem dera que tivesse uma coisa assim tão simples, né? Para combater o envelhecimento, na verdade, os danos do envelhecimento no nosso corpo, porque existem vários fatores, né? A gente acumula radicais livres, né? Radicais livres é assim. Se a gente respirar, a gente envelhece. Se a gente parar de respirar, a gente morre. E aí, né? A vida é um grande paradoxo, né? Você respira e envelhece, não respira, morre. Né? Então, aumentar os antioxidantes do corpo para combater os radicais livres. O nosso corpo produz toxinas naturalmente, que são células senescentes, transtirretina, né? Lipofuscina dentro da célula, transtirretina fora, tá? E isso vai intoxicando o nosso corpo, porque até os 25 anos a gente produz essas toxinas naturalmente, produz células senescentes, só que o nosso corpo regenera, nosso corpo mata as células envelhecidas. Depois dos 25 não. O corpo fala, ó, já vai. Então tem como fazer isso, mas com um tratamento. Precisa analisar o nível de envelhecimento, o nível de percentual e iniciar um programa de tratamento. Só que a gente precisa entender que o envelhecimento no corpo de cada pessoa ele é tão peculiar que até os nossos órgãos eles envelhecem em uma velocidade e intensidade diferentes, tá bom? Agradecer aqui ao William Peterson que enviou aqui para mim uma máscarazinha. Obrigado, viu, William Peterson? O Diego Ares 07 falou, leite de soja também tem proteína. Ah, tá. Então, por que só a caseína faz mal? Porque nós temos intolerância à caseína, tá? O ser humano não foi feito para ingerir a caseína do leite, tá bom? Esse é o problema, tá? O leite de soja tem proteínas e as proteínas fazem muito bem, tá bom? Tem que ingerir carne que faz bem, ovo faz bem, tá bom? Tudo isso com orientação do seu profissional nutricional. O leite de soja faz bem, tem muita proteína. O problema é a caseína, tá bom? Que ela não foi feita pro ser humano, tá bom? A gente não é bezerro, tá bom? Para poder ingerir o alimento do bezerro. Até porque depois que o bezerro vira boi, que ele é maduro, ele nem ingere mais o leite. E a gente ainda continua com essa alimentação não inteligível de ingerir o leite, né? Ok. A Edi Underline Reis falou, tomar limão todos os dias pode fazer mal? Pode, tá bom? Não é só porque é natural é que não vai fazer mal, tá, gente? O limão, ele pode atrapalhar o seu problema digestivo, assim como ele pode melhorar, tá bom? O medicamento e o veneno tá na dosagem, assim como no processo da cura e do veneno. Assim como no medicamento, assim como no tratamento natural. É a mesma coisa, tá bom? Ok. Vamos lá. Ok. Tá, legal. A Fabiana Souza, com vários A, né?
passos mais acessíveis para limpar o sangue. Mas, ô Fabiana, para eu te falar o que vai limpar o seu sangue, eu preciso entender qual toxina está no seu sangue. Se eu passar para você alguma coisa para corrigir sua digestão, eu preciso saber qual o problema da digestão. Para eu poder passar alguma coisa para limpar o seu sangue, eu preciso entender qual é a toxina que tem no seu sangue. Ela está vindo de onde? De dentro? É uma toxina endógena? É uma toxina exógena? É um metal pesado, né? É uma lipofuscina, entende? Porque se você tiver intoxicação por metal pesado e eu passar para você alguma coisa para limpar o sangue de células senescentes, não vai ter muito efeito, né? A gente precisa descobrir a causa. É por isso que o profissional é importante e uma boa detecção, uma boa diagnose é essencial, tá bom? A Maria Rita Scheles disse: o cloreto de magnésio, né, PA, faz mal? Não, não faz, mas também precisa de uma avaliação para entender, porque o cloreto de magnésio, ele pode segurar seu intestino, ele pode soltar, ele pode melhorar sua musculatura ou não, tá bom? Ele tem um efeito aí, tá? Eu vejo que muita gente toma por conta própria, mas precisa procurar o seu naturopata pra digerir, tá bom? Pra ajudar, né? Chuchu Auris disse: doutor, muito parabéns por compartilhar todo esse conhecimento com toda essa paciência. Bem, olha, hoje tá com paciência mesmo, porque a internet não ajuda, né? Como eu sempre falo, eu atendo em 7 estados, fora do Brasil, atendo online, faço tratamento, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho minhas coisas para fazer, estudo muito, tá bom? Tô terminando um curso pela Organização Mundial da Saúde, né? Tô retornando a fazer biomedicina aí, tô estudando muito, faço muita coisa, mas eu gosto de fazer isso aqui, gosto de transmitir informação para vocês, porque eu também já fui paciente, né? Eu tive um problema sério no meu joelho, eu tive um estiramento do meu ligamento colateral lateral e concomitantemente eu tive uma infecção no joelho com uma superbactéria e antibiótico não curava, tinha que amputar a perna, fui para os Estados Unidos, fui para vários locais, aqui no Brasil, ninguém resolveu o meu problema. E o que foi resolver esse problema foi esse tratamento que eu fui estudar na França. Então logo depois que eu fui curado, eu fui para a França, né? Eu estava na França, eu me formei lá e trouxe esse tratamento aqui, porque eu também já fui paciente, eu sei o que vocês passam. Então eu sei que se eu não tivesse a informação adequada, naquele momento, eu provavelmente estaria sem perna, né? Mudou. O quê? Mudou o layout Do TikTok? lá em cima, que legal. Mudou, né? Tá aparecendo ali as pessoas. O Daniel Senterice falou: eita, doutor, você é um cara joia. Eu falei: obrigado. Tá bom. Joia você que tá aqui com a gente. Ok, mandar um abraço pro pessoal de João, Minas Gerais. Ok. A Marcela Ponta Helena falou: doutor, o leite não serve pra nada, estou grávida e me mandaram tomar leite. Olha, o leite não vai fazer bem pra você não, tá bom? Procura um nutricionista atualizado, procura um naturopata atualizado para poder te passar uma melhor forma de você ter uma ingestão. E outra coisa para as grávidas aí, tá? Você precisa de 45 nutrientes diários. O seu bebê precisa de 45 nutrientes diários. E o seu médico passa para você tomar ácido fólico, que é a vitamina B9, e sulfato ferroso, que é ferro. Só isso. Tá? Então, procura uma orientação nutricional, tá bom? Para que você receba um suplemento adequado, para que você tenha uma boa gravidez e uma boa formação do bebê. Até o seu peso depois da gravidez é muito influenciado pela nutrição que você está recebendo durante esse período, tá bom? Ok. A Bianinha01 falou: eu sou de Carangola, Minas Gerais, acho você joia. Obrigado, tá bom? Tá. A Josimari Batista de Oliveira falou: para quem tem lúpus e fibromialgia, o leite é bom? Não. O leite é um dos maiores causadores de doenças autoimunes. Retira isso da sua vida, tá bom? E procura um profissional para te orientar em substituição e o que fazer, tá bom? Primeiro tem que corrigir muito a sua digestão, impedir que o que está causando o processo autoimune no seu corpo, corrigir isso daí, tá bom? Ok. Agradecer a todo mundo que tá mandando aí bonequinho, coxinha pra gente, brigadeiro, máscara, tudo, tá bom? Ok. Tá.
A Dulcineia Silas falou assim, fala um pouco do chá de hortelã e o chá de capim-cidreira. Tomo muito com própolis. Vamos falar do chá de hortelã. Chá de hortelã, ele é um dos maiores antibactericidas, reguladores digestórios que nós temos na natureza. E o melhor, ele tem pouco risco, né? O pessoal fala, vou tomar chá, não faz mal. Faz, tá? Mas o chá de hortelã, ele tem um risco muito menor, tá bom? Um risco de toxicidade, tá? O capim-cidreira, ele é importante também para essa questão digestória, por imunológico e principalmente para regulação emocional, tá? E o própolis, eu conheço colegas dentistas que utilizam o própolis no lugar do antibiótico, porque é um dos maiores antibióticos naturais, tá bom? Então você tá fazendo bem. A misturar tudo junto é que às vezes pode não ter um efeito legal, tá bom? Tá. A Sávia Ribeiro 094 falou, doutor, o que o senhor fez para curar o seu joelho? O que acontece, né? Eu tava com uma infecção bacteriana, né? E eu passei por vários processos. Eu fui paciente de quem depois eu me tornei aluno, né? Que foi do Dr. Lefrançois e posteriormente pelo Dr. Bradford. Para quem não conhece, o Dr. Lefrançois foi um dos fundadores da oligoterapia, que deu origem à medicina ortomolecular. E eu também fui aluno do Dr. Bradford, que criou a análise do sangue, no qual eu me tornei morfologista sanguíneo. Então, através de aplicações tópicas de coisas naturais, de algumas ervas naturais, tá? E a utilização de uma correção da minha digestão, da limpeza do meu sangue e da utilização de alguns suplementos e algumas coisas, as cartilagens que estavam quase rompidas, eu tenho uns raios-x para provar, elas tiveram uma regeneração perfeita. E a partir daí, os resultados que eu tenho tido com mais de 10 mil pacientes são impressionantes. Se vocês forem no nosso Instagram, no meu Instagram lá, que é Denison Ayal, vocês vão ver lá os resultados das pessoas que têm, tá, com o tratamento. Estou disponível para ajudar todo mundo, tá? A Dulcineia Silas, né? Falou assim, obrigada pela dica, não vou misturar mais. Tenta não misturar, tá bom? Tenta tomar separado, que eu acho que é melhor pra você. Procura um naturopata pra te orientar, pra fazer uma análise com você, tá bom? Ok. A Nath de Luca falou, doutor, sempre bebo muito leite, depois de grande, desenvolvi alergia à proteína do leite. Tem a ver? Claro que tem. Até os 5 anos a gente tem a lactase que digere a lactose, mas é a lactose que provém do leite materno. Então a gente tolera o leite da vaca, e depois de adulto a gente já não suporta o leite. Então essa proteína do leite não foi porque você ingeriu por muito tempo, é porque todo mundo tem resistência a essa proteína do leite e a lactose também, tá? Mandar um abraço pro Valério Martins 2, que enviou uma máscara, mandou uma abóbora também, não tinha visto a abóbora ainda. A Pietra Braga 13 falou, qual a sua opinião sobre o açúcar do coco? Então vamos lá. Açúcar demerara, açúcar do coco, açúcar mascavo e açúcar cristal e açúcar refinado. É a mesma coisa, tá? Vai fazer mal do mesmo jeito, tá? Eu sempre oriento para meus pacientes o uso da estévia com xilitol, tá bom? É esse que não vai ter problema, pelo contrário. A maioria dos açúcares você escolhe assim, né? Vou escolher um açúcar que não vai me fazer, vai me fazer menos mal, né? A estévia é um açúcar que não vai te fazer mal e, pelo contrário, vai te fazer bem. Vai prevenir cáries, ela vai tratar seu processo digestório, vai regular a insulina, vai regular a glicose. Então, a estévia com xilitol seria a combinação perfeita. E deixa o alimento doce, não é isso que você quer? Então, e faz muito bem. Tá, o Matheus HRDC falou, o que pode substituir o café e o leite de manhã? Me fazem mal e eu não posso tomar sempre suco natural. Leite vegetal, né? Tem outras coisas, é bom você procurar o seu naturopata, o seu nutricionista, o seu nutrólogo, que ele vai te ajudar a orientar o que é bom pra você, mas na maioria das vezes tem muita coisa pra substituir, tá? Tenta os leites vegetais, você vai gostar. Ok, deixa eu ver mais perguntinhas aqui. A Gabriela Dantas Desenhos falou, é necessário tomar vermífugo? Você é top. Obrigado, tá? Você que é top, tá bom? Obrigado por me seguir, por estar aqui. Agora sim, tá? Uma vez por ano a gente tem que fazer uma limpeza, seja com plantas medicinais ou seja com medicamentos para poder limpar o nosso corpo de vermes, tá? E parasitas que provém da alimentação, de todo o contato que a gente tem aqui no Brasil, tá? A Nath de Luca falou, amando suas dicas, eu amando sua presença aqui, tá bom? A Rojúlia mandou um cafezinho, a Nath de Luca, né? A Nath, minha esposa, falou, isso aí é minha xará.
Ok. Ok. A Malu Pets 20 perguntou: o leite sem lactose também faz mal? Então, a maior mentira que é jogada para vocês é esse leite sem lactose. Porque você tá lá, o leite sem lactose. Agora, quando você vira ali e tá lá a informação bioquímica, lá no cantinho tá lá, tantos por cento de galactose, que vai fazer mal do mesmo jeito, tá bom? Então não tem alternativa pra gente. A alternativa mesmo seriam os leites vegetais. Pessoal, já estamos aí com 2 horas e 10 de live, tá bom? Eu vou estar concluindo a live, foi um sucesso, a gente falou sobre digestão, chegamos a 400 pessoas aqui, tá bom? Espero ter ajudado vocês com as orientações. Tem mais dúvidas? Manda aí no Facebook, manda no TikTok, no Instagram. Me segue lá no Instagram, gente, Denison Ayal também, tem outras informações, tá? E aí o que a gente vai fazer? No próximo domingo eu vou estar vindo com uma outra live sobre essa sequência de lives sobre as pontes para poder se ter uma saúde aprimorada. Então você já sabe que para ter uma saúde aprimorada a gente falou da água, o vídeo tá lá no YouTube, vai lá ver a live sobre a água, fizemos uma live sobre açúcar e adoçante, fizemos uma live sobre gordurofobia, uma live sobre proteína, uma live sobre análise do sangue vivo, estamos fazendo hoje a live aqui sobre digestão, tá? E domingo eu trago mais dicas aí, respondo mais perguntas e trago muito mais informação para vocês, tá, pessoal? A Dulcineia Silas fez uma ótima perguntinha, eu vou responder ela, por favor. Fala um pouco sobre a respeito da água do coco. Ultimamente tenho substituído leite pela água de coco pela manhã. Perfeito, tá? Inclusive a água do coco ela tem um ômega 7 que só tem no leite materno. Então a água do coco ela é essencial. Os 3 melhores alimentos do mundo é o leite materno, que faz bem pra gente, o materno, não do bezerro, tá? Não da vaca, o leite da vaca faz bem pros bezerros, a gente não é bezerro. Depois disso vem o ovo e depois vem o coco, tá bom? Gente, um abraço a todos, tá bom? Boa noite, tá? Vida longa e saudável a todos vocês. Vamos terminar a live aqui, tá bom?